Olá, tudo bem? Então vamos seguindo, né? Seja bem-vindo mais uma vez aqui à continuação então desse tema que a gente está colocando sobre os fundamentos da salvação, né? Os fundamentos que a gente vê aí que são os pontos fundamentais sobre a nossa salvação em Cristo Jesus, e o segundo ponto que a gente vai colocar agora é sobre a regeneração. A gente falou no outro sobre o chamado, né? O chamado do Evangelho, o chamado de Deus para nós, que se inicia em Deus, e agora a gente vai falar sobre a regeneração, que também é um ato que se inicia em Deus. Aqui nessa frase, Wayne Grande, ele diz: regeneração é um ato secreto de Deus, pelo qual Ele nos concede nova vida espiritual. Deus dá uma nova vida através da regeneração, Ele faz um acontecimento aí nas nossas vidas, e a gente vai ver em alguns versículos sobre isso. Então, as características da regeneração. A gente vai ver na Bíblia que é uma obra exclusiva de Deus. É o primeiro fato que a gente vai ver na palavra, né? Aqui vamos ver João, Tiago, aqui vamos ver Tiago capítulo 1, verso 18, aqui para a gente não ler todos os versículos, né? Vamos ler Tiago capítulo 1, verso 18. Tiago capítulo 1, 18 diz para a gente a seguinte frase: por sua decisão ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo o que ele criou. Então a gente vê aqui, por sua decisão ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos os primeiros frutos de tudo o que ele criou. Aqui uma palavra falando então sobre essa situação que Deus é que nos gerou pela palavra. A palavra ela veio trazendo esse ato de regeneração, esse ato de transformar a gente por dentro, e então a gente vê que Deus é quem gera em nós ali algo dentro de nós. João aqui, 1 Pedro capítulo 1 e 3 diz assim, vamos ver aqui, 1 Pedro. Pedro, capítulo 1, versículo 3, fala pra gente o seguinte. Diz assim, bendito seja o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição. Então, bendito seja o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, mais uma vez a gente vê que Deus que nos regenerou, que nos transformou por dentro, é Ele que nos regenerou para uma esperança viva, Ele que iniciou o Espírito Santo que trabalhou dentro de nós. Então é uma obra exclusiva de Deus, é Deus quem faz isso dentro de nós, os seres humanos, né? Vamos ver Efésios capítulo 2, versículo 5. Efésios capítulo 2, versículo 5 diz assim, Efésios 2, versículo 5. Deu-nos vida em Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Então, deu-nos vida em Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. A gente ainda estava lá, Deus tocou e transformou e deu-nos vida quando a gente ainda estava morto. Pela graça vocês são salvos. Deus foi lá e transformou. Então a regeneração, o ato de regeneração dentro de nós, ele é um ato exclusivamente de Deus. É Deus que opera no ser humano lá. Depois do chamado, ele começa a trabalhar. Igual quando você ouviu a palavra e aquela palavra foi remoendo dentro de você, foi trabalhando. Isso já era Deus te regenerando, Deus te transformando, te trazendo esperança, te trazendo uma nova visão, te trazendo ali acendendo uma chama no teu coração, e foi te transformando até te trazer para Ele, né? Então é uma obra que se inicia em Deus. E a natureza exata dessa regeneração é o que? Sua natureza exata é um mistério. É isso que a gente vai ver aqui então nessa passagem.
Vamos ver aqui João capítulo 3, verso 3 e verso 7. João capítulo 3, João capítulo 3, verso 3, aqui ó, 3 e 7. Verso 3, ele diz assim: em resposta, Jesus declarou: digo-vos a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus. Ó, que forte palavra é essa. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ele falando para Nicodemos, né? Depois no versículo 7 diz assim: não se surpreenda pelo fato de eu ter dito é necessário nascer de novo. Não se surpreenda. Aqui o verso 3 e 7. Vamos ver mais um versículo aqui. Efésios 2 e 5. Deu-nos vida em Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deu-nos vida em Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Deus veio e nos deu vida. Né? Esse é o verso que a gente leu falando sobre uma obra exclusiva de Deus. Então, a gente vê que a natureza dessa atuação de Deus ela é um mistério para nós, né? Ela não fica exatamente esclarecido assim como se dá. É uma obra de Deus e é Ele quem atua. Romanos 8, verso 10, vamos ver o que fala para a gente aqui. Ó. Romanos 8, versículo 10. Mas se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Se Cristo está em vós, o corpo é morto por causa do pecado, mas o Espírito é vivo por causa da justiça. Romanos 8 e 10. A natureza é exata, então não tem assim qual é a natureza exata da regeneração. Ela é um mistério e a gente vê que é Deus quem atua, quem opera e trabalha através do seu querer, da sua soberania, da sua maneira de agir, né? Quando a gente viu lá onde Jesus fala ali com Nicodemos, né? Nicodemos questiona, mas como que é esse negócio de nascer de novo? E Jesus explica que é algo espiritual. Então, a natureza exata da regeneração é um mistério, mas é um ato de Deus. E depois a gente vê que ela vem antes da fé salvífica. A regeneração, como a gente falou, vem o chamado, Deus começa a trabalhar. É um ato de Deus antes da pessoa aceitar Jesus. Vamos ver João 6,44, o que diz aqui. João 6,44. Diz assim, ó. João capítulo 6, versículo 44. O que ele diz? 6,44 diz assim pra gente. João 6,44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Então a gente vê que ninguém vai até Jesus se o Pai não atrair essa pessoa para ele. Esse é o ato da regeneração. Então a gente vê que vem antes da fé salvífica. Deus atrai as pessoas para Jesus. Deus inicia ali. Deus coloca o chamado, coloca pessoas para fazer o chamado para aquela pessoa. Depois, através daquela palavra que alcançou aquela pessoa, ele começa a regenerá-la. Aí então ele vem e atrai essa pessoa para Jesus. Então esse versículo aí a gente vê bem forte, né? João 6,44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu ressuscitarei no último dia. Então a gente vê que é uma promessa que vem antes da fé salvífica, essa regeneração. Aí tem outros versículos aqui, depois você dá uma olhadinha versículo por versículo aqui, que vale a pena dar uma estudada
nesse acontecimento, né? E deve produzir resultados na nossa vida. A regeneração, ela produz alguns resultados em nós. Vamos ver aqui o versículo 1 Pedro aqui, vamos ver 1 João capítulo 5, verso 1. 1 João capítulo 5, verso 1. João 5, verso 1, diz assim pra gente, ó, que legal. Todo aquele que crê que Jesus Cristo, todo aquele que crê que Jesus Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai, ama também o que dele foi gerado. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Primeira coisa, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai, ama também o que dele foi gerado. Todo aquele que ama o Pai, ama o que dele foi gerado. Quem foi gerado dele? Foi gerado dele, foi Jesus, foi gerado, e nós que fomos gerados por Deus. 1 João capítulo 5, verso 1, né? Ama aquele que foi gerado por Deus. Então a gente vê aqui que deve produzir esses resultados em nós. Aquele que ama Cristo é nascido de Deus. Se você crê que Jesus foi o Cristo enviado, você é nascido de Deus. É porque Deus já operou na sua vida. Deus já tem trabalhado no seu coração. E todo aquele que ama o Pai, ama também o que dele foi gerado. Ama a sua criação. Então o resultado que tem que ter em nossas vidas é, se eu amo o Pai, eu também tenho que amar aquele que dele foi gerado, né? Vamos ver mais um versículo aqui, ó. Vamos ver aqui o verso de Mateus 7, do 15 a 20. Vamos ver o que diz para nós lá sobre resultados que deve ter essa salvação em nós. Mateus 7, 15 a 20. Mateus 7, do verso 15 ao 20, diz assim, ó: Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês reconhecerão os seus frutos. Pode alguém colher uvas de espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem árvores ruins dá frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Assim, pelos seus frutos vocês a reconhecerão. Então a gente vê aqui os resultados que devem acontecer da regeneração na vida da gente. A regeneração, ela é um ato que acontece antes da salvação, mas ela é um ato que vai acontecendo depois durante a nossa vida cristã. Por isso que diz aqui, ó, deve produzir resultado na nossa vida, no seguir da nossa vida inteira. A regeneração, a palavra de Deus vai transformando e regenerando-nos, vai nos regerando, vai gerando dentro de nós algo novo sempre. E aí ela vem e nos regenera, nos faz novas criaturas a cada dia nascendo. Então essa palavra aqui, ela fala que o resultado que deve produzir é bons frutos. Pelos frutos a gente vai conhecer a árvore, né? Uma árvore ruim não dá frutos ruins, e uma árvore boa vai dar frutos bons. Então essa é a lei, né? E a gente vê que é uma passagem, então, falando sobre esses atos de regeneração. A primeira coisa, então, ela é uma obra exclusiva de Deus. A natureza exata da regeneração, um mistério, ela vem antes da salvação, ela já começa lá, depois que acontece o chamado, ela já começa a acontecer a regeneração, e onde a gente viu aquele versículo que Deus atrai a gente para Jesus, né? E ela deve produzir resultados na nossa vida. Então esses versículos todos aqui falam sobre esses resultados. Depois você lê cada um, que você vai ver. Então são os versículos bons para a gente estar guardando sobre esse assunto da regeneração.